Olá, Web3! Seja bem-vinda ao Blocafé 37, o episódio que chega para abrir o mês de São João com uma explosão de conhecimento sobre a Web3, em especial da Polkadot. Hoje recebemos o embaixador líder da Polkadot Brasil. Prepare-se para mais um mergulho no fascinante ecossistema. Dessa vez vamos explorar as diferenças entre a Polkadot e outras blockchains como Cosmos, Avalanche, Celestia e Ethereum. Você vai descobrir por que o maior hack da indústria cripto, o da Bridge Honing, jamais aconteceria na Polkadot. E mais, vamos desvendar como Gavin Wood resolveu o tão famoso trilema da blockchain teorizado por Vitalik, mas não para por aí. Abordamos o padrão BRC20 na rede do Bitcoin e a decepção das coleções Blue Chips de NFTs. Entre as filosofadas do Blocafé, a clássica pergunta: como a Web3 pode tornar o mundo um lugar melhor para se viver? Não perca essa oportunidade de ouvir um estudioso e entusiasta do ecossistema, que viveu a primeira geração de DeFi e nos traz as memórias desse período nem tão distante assim. Então, let's go! Tire um café e vamos falar de blockchain. Muito bem a todos que chegaram agora, eu sou o I Sou Serious e esse é o Blocafé, podcast Web3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução. Aqui você vai mergulhar no universo da Web3, entender suas possibilidades e desafios e descobrir como ela pode revolucionar a sua vida digital. Com entrevistas exclusivas com builders, queremos compartilhar conhecimento e inspirar você a construir o futuro que deseja. Junte-se a nós nessa jornada e ouça os blocos na blockchain. Favorite o Blocafé no protocolo da Áudios e faça o mint dos nossos episódios sempre um dia antes de serem distribuídos na Web2. Clique no link da descrição e experimente o Blocafé na Áudios. Bom, agora sim, vamos arrasando esse bloco. Está com a gente Luiz, o Luiz 5 também, né? É Luiz 5 ou Luiz, né? A grande pergunta que a primeira pessoa lê ali. Mas tá aqui com a gente Luiz, ele grande companheiro aí de comunidade ali da Polkadot. Já desde que a primeira vez que entrei lá, ele sempre foi muito solícito. Então, muito legal tá aqui com a gente hoje o Luiz, ele que agora é embaixador líder da Polkadot, comunidade BR. Então, mais uma conquista aí nessa história, justíssima a passagem do bastão do Lauro Gripa para o Luiz, enfim. Eu já contei até um pouco da história do Luiz, mas Luiz, eu queria que você se apresentasse brevemente para quem não te conhece e contasse um pouco como é que o Luiz e as criptos se encontraram. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, Uai. Valeu, é um prazer estar aqui. Muito obrigado por ter convidado. Gosto muito do Blocafé, gosto de escutar bastante. Mas sobre esse nome, esse nickname que eu escolhi, na verdade foi quando eu estava criando uma identidade na carteira da Polkadot. Lá você pode escolher um nome, né? Como se fosse em vez de usar aquele endereço cheio de códigos, você coloca um nome para facilitar as pessoas te acharem. Aí eu estava pensando no apelido, uma coisa simples e rápida. Luiz era muito genérico, porque podia ser qualquer Luiz. Aí eu pensei em substituir o S pelo número 5. Aí eu coloquei Luiz 5, Luiz, o 5 como se fosse o S. Aí eu falei, bom, agora fica mais fácil, porque as pessoas sempre vão ver aquele número 5 lá, vão saber que não é qualquer Luiz, assim. Aí ficou. Eu comecei a usar. Na hora que eu vejo lá as discussões lá, eu já sei quem é que tá falando, né? Só pelo 5 ali, né? Então, aí ó, funcionou. Funcionou. E é simples, né? Eu queria uma coisa mais fácil. Porque antes eu tava com aquele apelido de Wild Dot Appear, daí era muito comprido, em inglês, não sei o que. Falei, não, vou facilitar alguma coisa aqui. Mas então, como que eu entrei, cara? Lá por 2015, eu sempre gostei de escutar podcast, assim, já há muito tempo. E tinha o pessoal do Jovem Nerd, né? Aquele grupo que já é muito famoso no Brasil e tudo mais. Tem até roupa hoje em dia deles. Eles fizeram um podcast sobre Bitcoin em específico. Bitcoin Blockchain. Lá em 2015, eu achei muito massa, fiquei muito curioso e fui procurar o que tinha para fazer nisso, né? Só que na época eu também não tava com grana, não tava com coragem para mexer com cripto na época. Era muito rústico as coisas. Tanto que eu criei uma carteira da Coinbase quando a Coinbase não era corretora, era só o nome da carteira, Coinbase. Né? Eles não tinham essa estrutura de corretora ainda.
E eu criei ela para começar a clicar em links, que você clicava em umas imagens e tudo mais, para conseguir algumas 0,0000 frações de BTC. Eu fiquei fazendo isso por um bom tempo, para evitar ter que comprar. Na época tinha Doge também para fazer isso, Dogecoin e tudo mais. Só que aí depois eu abandonei. Eu achei que não ia dar em nada, falei, cansei desse negócio aqui, vou fazer outra coisa. E aí, enfim, não escutei mais. Aí lá para final de 2019 foi quando eu voltei assim a procurar o que eu tinha lá de cripto. Eu vi que eu achei essa minha carteira, só que não era pouca coisa também, eu acho que alguns centavos viraram uns R$ 10. É bastante, né? Uma valorização gigante de centavos para alguns reais, mas também não muda a minha vida, né? Enfim, aí foi quando eu comecei a estudar, foi perto do boom de DeFi, foi lá no boom de DeFi né, que veio em 2020, 2020, começo de 2020 foi quando eu comecei a explorar Ethereum e tudo mais, que aí eu vi o outro lado de cripto, né, o que poderia ser construído em cima disso, em vez de só um meio de P2P, né, uma moeda P2P, que era o Bitcoin, que é muito legal, é muito massa, mas foi com a Ethereum mesmo que eu comecei a vislumbrar assim, mais um futuro bem diferente do que eu imaginava, uma coisa bem mais revolucionária, assim. Pô, cara, eu adoro quando vem pessoas aqui no Bloco Café que são OGs, cara, porque assim, mano, você é um OG, né, brother? Você pegou o primeiro summer, né, o primeiro verão do DeFi. Cara, eu gosto de fazer essa pergunta quando vem os OGs aqui. Qual é a diferença que você vê hoje do DeFi, do primeira geração do DeFi, para hoje em dia e para onde você acha que vai caminhar? No começo, realmente, foi quando começou o laboratório, né? Eu acho que ali em 2019, na verdade, antes de eu entrar, estava em desenvolvimento, muita coisa. O Ethereum nasceu lá por 2015, 2016, né? E ficou anos sendo desenvolvidas coisas para chegar a ser entregue de verdade no final de 2019, ali no começo. E aí veio o DeFi Summer em 2020, e começou as aplicações de DEX, de empréstimo e tudo mais. Antes era tudo um grande experimento, né? Hoje em dia a gente já fala que é primitiva, né? Porque é uma coisa básica que precisa ter para você conseguir construir novas coisas em cima. Cara, eu acho que essa é uma das coisas muito fodas assim de cripto, que teve esse grande laboratório que as pessoas construíram diversos tipos de aplicação que já existia nas finanças tradicionais. E agora, cada vez mais, a gente avança nos blocos de Lego, né? Agora, já estão se falando de trazer, já estão usando, aliás, ativos do mundo real, tipo casa, e colocar na blockchain como um empréstimo. Assim, já está avançando o patamar da conversa para outro nível, já não é mais troca de token ali na Uniswap, já é uma coisa muito além, assim, cara. E eu acho que o avanço que a gente vai ver mesmo com o tempo é cada vez mais essa intersecção de mundo real com blockchain e evolução do mais dApps, mais coisas novas surgindo, mais produtos que não existem no mundo tradicional das finanças aparecendo em blockchain por ser específico, um caso de uso específico, alguma coisa assim. Eu acho que esse é o caminho que a gente vai seguir. Vamos entrar aqui no assunto que eu quero mergulhar com você, que é a Polkadot, que é a tua praia. Como é que você foi parar por lá? Por que você viu ali que era por ali que você queria se aprofundar? Quais foram as inovações que te levaram a estudar mais a Polkadot? Cara, então, né, depois que eu estava estudando no Ethereum, a gente começou a ver, depois do DeFi Summer, né, aquele boom de aplicações, começaram a aparecer os gargalos, né, os primeiros gargalos de preço de taxa, de rede ficar lenta e tudo mais. E aí nisso, já na metade de 2020, lá sei lá, para julho mais ou menos, eu comecei a procurar soluções de escalabilidade que estavam tentando ver essa questão de escalar para mais usuários, para milhões de usuários, uma coisa mais global assim, sem esses problemas de taxa e não sei o quê. E aí eu pesquisei Cardano, pesquisei, enfim, tudo que tinha lá, basicamente, de grande, assim, na época, que estava sendo desenvolvido, e caí em Polkadot também. Só que Polkadot foi a que realmente que me conquistou, porque eu achei a arquitetura dela muito
avançada, assim, pra época, sabe? Eu falei, cara, isso daqui realmente nenhuma tava fazendo. Hoje em dia tem algumas blockchains parecidas, mas na época era algo que nenhuma realmente estava fazendo, assim. Eu percebi que o Ethereum ia demorar anos para conseguir chegar num patamar parecido. E, cara, foi o que me conquistou, assim, essa arquitetura de parachains e parathreads, construir já pensando no futuro de múltiplas blockchains e tudo mais, foi o que realmente me cativou na Polkadot. Até que ponto o Gavin Wood teve um pouco de participação nessa história, né? Porque você já conhecia o Gavin Wood lá na Ethereum, você já tinha já um entendimento de que a Ethereum estava longe. Conta um pouquinho pra gente esse efeito aí, a influência do Gavin Wood nessa tua pivotada. O Gavin Wood realmente ele trabalhou na Ethereum, né, como desenvolvedor. Só que ele, depois de um tempo, enfim, por várias questões, principalmente relacionadas à governança do, do, da Ethereum, questão de atualizações e tudo mais, ele preferiu sair. Mas foi bem inspirado nele, sim, na história que ele contou e tudo mais. Na época eu já estava vendo que isso estava sendo um problema para Ethereum, e eu via as soluções das outras equipes, inclusive achando lá nos nomes principais, né, de cripto, das pessoas mais envolvidas assim na época, eu via a história do Gavin Wood lá, ele falando que ia demorar e tudo mais, e eu já tinha ouvido de outros desenvolvedores também falar que, cara, vai demorar. Na época ainda estava muito na história de The Merge, né, que é juntar a rede antiga da Ethereum, que agora mergiu com a nova Beacon Chain, que antes era Proof of Work, agora é Proof of Stake. De que estava demorando, eu falei, cara, realmente eles já estão nisso, já era para ter sido uma atualização depois de um ano que lançou a Ethereum, lá para 2015, ou seja, em 2016, e ainda não rolou. Então, eu falei, cara, se tá demorando tanto tempo assim, eu sei que é uma coisa muito complexa de ser feita, mas eu pensei assim, putz, realmente vai ser muito difícil atualizar a Ethereum assim, num patamar para chegar perto de soluções mais novas, assim, como a Polkadot, né? Foi nesse caminho aí, sim. Foi vendo vários cabeças, né, de cripto, assim, o que eles pensavam. Eu acabei chegando nessa conclusão também. Você recentemente fez um artigo que comparou a Avalanche, a Cosmos e a Celestia com a Polkadot. Um artigo fantástico, inclusive já vou sugerir para vocês lerem esse artigo. A gente com certeza vai promover isso na semana do podcast do Luiz. Mas eu queria, Luiz, que você trouxesse aqui para a mesa agora quais são os pontos dessas blockchains, Avalanche, Cosmos, Celestia, que você acha importante a gente trazer para a gente depois, lá na frente, comparar com a Polkadot? Então, eu escrevi esse artigo porque, como eu disse, eu gosto sempre de estar estudando, de estar vendo, confrontando minhas próprias teses também, não só para ficar sempre defendendo elas, mas realmente saber o que os outros estão fazendo e tudo mais. Nesse artigo eu comparo a Polkadot com a Avalanche, Cosmos e Celestia, que são as principais soluções de escalabilidade hoje em dia, respondendo, né, aquele problema da Ethereum e tudo mais. Apesar da Ethereum hoje ter as Layer 2, as segundas camadas e tudo mais, essas soluções são mais avançadas tecnologicamente, assim, eu diria. Eu falo da Avalanche, sobre a arquitetura deles, que é muito parecida com a Polkadot, só que eles têm algumas redes próprias, específicas para algumas coisas. Na Ethereum é tudo numa coisa só, é tudo uma... Você coloca uma sopa ali, faz tudo junto. Agora, na Avalanche, eles tentam pegar algumas coisas mais relevantes para eles e dividem em 3 redes, por exemplo, validação numa rede, contratos e aplicações em outra rede, e criação de ativos em outra rede, assim, para diminuir a carga computacional disso tudo, né? Ele espalha nisso. E também permite que você crie novas redes, assim como a Polkadot também faz. A Celestial também menciona no artigo, que é uma solução mais nova, ainda não lançou. Tem muita sinergia com a Ethereum. Ela busca escalar com a mesma tecnologia das Layer 2 da Ethereum, que são os rollups, que assim são versões inferiores de parachains, para falar a verdade, assim, não são lá a solução ideal assim.
mas é o que a Ethereum tem para hoje, né? E a Celestia usa essas soluções também, ela tenta modularizar, assim, ela pega também nessa mesma pegada da Avalanche, da Polkadot, de dividir tarefas, e ela divide a tarefa dela os dados das blockchains, assim, deixar disponível ter os dados disponíveis para as blockchains usarem, assim, para os rollups relacionados a Ethereum. E a Cosmos, na verdade, que eu acho que é a que mais comparam com o Polkadot, porque realmente é uma das mais parecidas assim entre as três mais populares. A Cosmos tem essa arquitetura de, bom, basicamente assim, criar blockchains diferentes. Assim, eles têm um kit de desenvolvimento lá para criar blockchains. Aí tem o Cosmos Hub, que foi uma das primeiras que eles criaram com esse kit de desenvolvimento para criar blockchains. O Cosmos Hub não interage muito com na verdade, não interage quase nada com as zones, que são essas redes criadas com esse kit de desenvolvimento. Só que essas zones são independentes, elas precisam dos próprios validadores, enfim, elas operam de forma totalmente independente. Diferente da Polkadot, né? A Polkadot, as parachains, elas operam junto com a Relay Chain da Polkadot. Elas compartilham da segurança de tudo que acontece ali na Polkadot, não precisam ter os próprios validadores e tudo mais. A Polkadot tira muita carga assim do desenvolvimento de novas aplicações, né? É muito mais fácil, assim, muito mais prático para as aplicações serem parachain comparado a ser uma zone, ser um subnet, por exemplo, porque o serviço da Polkadot já é muito bom assim para eles. O serviço de segurança, o serviço de interoperabilidade também, que é outra coisa muito importante, que todas essas aplicações que eu citei, com exceção da Celestia, que ainda não é muito claro, tem, mas o da Cosmos e o da Polkadot são os que estão mais bem desenvolvidos atualmente. Mas um resumão aí é isso. A Cosmo é a mais parecida um pouco com a Polkadot, de você ter ali os plug and play praticamente, né? Se você conecta ali e tal. Só que tem a questão da segurança, né, cara? Traz um pouquinho dessa diferença entre a Polkadot, a validação da Polkadot e a validação da Cosmos. Bom, a validação na Polkadot das parachains acontece através dos validadores da própria Polkadot. A partir do momento que os projetos se conectam à Polkadot, eles compartilham dos validadores da própria Polkadot. A única coisa que é um intermédio assim, entre parachain e validadores da Polkadot são collators. Eu posso traduzir tradução livre assim, como se fossem coletores. Eles produzem blocos, organizam os blocos e mandam para os validadores da Polkadot. Em resumo, é basicamente isso. E ali todas as parachains estão no mesmo nível de segurança que a Polkadot. Então é uma segurança bem elevada, a carga de financeira que tem isso é muito grande assim. A cada nova parachain a carga financeira cresce, enquanto que na Cosmos eles não têm esse mecanismo de segurança compartilhada. Cada rede tem que ter seus próprios validadores e tudo mais. Alguns veem isso como vantagem, mas eu acho que, assim, não é uma vantagem tão grande quanto parece. Porque muitos falam sobre você ter seus próprios validadores significa ter total controle, mas também muitas aplicações não precisam que você tenha que se preocupar com a segurança dos validadores da rede, sabe? Muitas aplicações seriam melhores se você, como construtor da aplicação, não precisasse se preocupar com isso. E na Cosmos eles têm planos de trazer essa segurança compartilhada para a rede da Cosmos Hub e fazendo com que outras redes se conectassem à Cosmos Hub e herdassem a segurança dos validadores dele, que é o plano de Interchain Security, ou ICS, e tem também o plano de Mesh Security, ou MS. Nesse caso de Mesh Security, foi proposto por uma rede da Cosmos chamada Osmosis, em conjunto com uma outra rede,
que foi para que duas zonas da Cosmos pudessem herdar a segurança uma da outra, assim. Só que isso traz vários problemas, porque é uma disputa também de como se fosse uma disputa territorial ali entre as zonas da Cosmos. Uma querendo achar que é maior que a outra. É meio polêmico falar isso, mas é o que eu percebi quando na Polkadot todas estão no mesmo nível de segurança. Agora, na Cosmos Hub, algumas falam assim, bom, eu sou uma rede maior, então, por exemplo, nesse mecanismo de Mesh Security, uma outra rede tem que pagar mais para mim pela minha segurança porque eu sou maior assim que as outras, então eu mereço mais. Tem esse tipo de discussão rolando. Acontece quando não estão todos na mesma aba, né? Assim, eles não estão todos na mesma linha, então às vezes tem essas discussões de um se achar mais relevante que o outro e tudo mais, ou falar, não quero segurança dos validadores da Cosmos, porque a minha já é maior, não sei o quê. Tem umas polêmicas assim que rolam lá no ecossistema deles, mas em geral, a maior diferença é essa, assim, na Polkadot você já tem, por padrão, ao se conectar nela, as parachains já podem se comunicar entre si, e ainda todas as parachains você tem garantido que ela está assegurada pela Polkadot. No caso, por exemplo, da Cosmos, às vezes uma rede pode estar usando esse Mesh Security aí, então ela está assegurada por uma outra rede, que não é a mesma carga potencial da Cosmos Hub. Aí depois tem uma outra rede que está conectada na Cosmos Hub, que só está sendo assegurada pela Cosmos Hub. Assim, é meio bagunçado o plano futuro da Cosmos, mas é interessante também. É um experimento interessante que eles querem fazer. Eu acho que todo mundo que gosta da Polkadot acaba gostando um pouco da Cosmos também, porque são modelos bem parecidos ali, assim, se entende até como irmãs, né? Sim, cara, sim. Eu gosto muito do que eles fazem ali. A arquitetura atual é bem clara, assim, eu só fico com dúvida sobre a arquitetura deles seguir em frente, assim, porque segurança compartilhada é uma coisa bem difícil de ser feita. Tem que ter um acordo mútuo, assim, entre as partes envolvidas. E aí, você acabou já puxando uma pergunta que estava lá na frente, mas eu vou trazer ela agora porque eu acho que você jogou a bola para cima, que é a questão da segurança. Cara, eu aqui nos meus estudos aqui, cheguei numa conclusão, tipo, se a Ronin fosse uma parachain da Polkadot, o hack de mais de 600 milhões de dólares jamais teria sido acontecido. E assim, quando eu cheguei nessa ideia, eu falei assim, pô, cara, nós estamos falando do maior hack da história da criptografia, jamais teria acontecido na Polkadot. Tipo assim, ou seja, a solução que ela traz para o setor, para a indústria, né? Luiz, você concorda com essa minha viagem? E assim, conta pra gente por que a estrutura da Polkadot, a validação, ela garante a segurança das nossas transações, enfim, por que a Polkadot é um ambiente mais seguro de se estar? Não, com certeza, assim, o que você falou tá completamente certo. Se a Ronin fosse uma parachain conectada à Polkadot, isso não teria sido um problema. O time não teria que ter tido desenvolvido uma ponte conectada com a Ethereum, não ia ter que desenvolver programas de bug bounty, né, para achar erros de código e tudo mais, porque eles tiveram que fazer praticamente do zero, né, o código. E aí teve a abertura ali que alguém achou essa brecha e conseguiu fazer o hack da Ronin, né, o famoso hack da Ronin. Na Polkadot, essa ponte entre ativos já estaria segurada ali pela Polkadot. Inclusive, se eles quisessem usar outros ativos, existe uma parachain da Polkadot exclusiva para ativos. Então, eles poderiam usar o mecanismo de cross-chain da Polkadot, né, que você consegue mandar saldo de uma rede para outra, que é nativo, é construído pelo time da Polkadot já desde que foi criada essa ideia, já testada e tudo mais. É como se fosse uma ponte, só que mais evoluída, porque está tudo lá no ecossistema da Polkadot, tudo desenvolvido com o mesmo ecossistema já e anos de trabalho.
poderiam ter usado essa parachain já para colocar os ativos lá e tudo mais. Enfim, não teria que ter tido todo esse trabalho de construir uma ponte só para uma coisa tão específica, ainda com uma vulnerabilidade que poderia ter acabado com o projeto, né? No final das contas também, eles tiveram que construir a ponte, porque eles tiveram que sair da Ethereum, só que eles precisavam dos ativos da Ethereum para mandar lá os Axes, né, os bichinhos, as NFTs. Enfim, um monte de problema que, assim, se tivesse um mecanismo de mensagem segura entre essas duas redes, entre a Ronin e a Ethereum, teria se resolvido muito mais fácil, como tem hoje entre parachains e entre parachain e a Polkadot, né? Tem essas duas vias de mensagem seguras, assim, que eles conseguem trocar, troca de ativo, troca de NFT também, sem nenhum problema. Então, sim, esse hack não teria acontecido. Cara, uma outra pergunta, assim, que me ocorreu aqui agora e que eu sempre faço, e não é sempre que eu sei responder, e eu acho que eu vou fazer ela aqui agora para você, que é o seguinte: como é que a Polkadot resolveu o trilema da blockchain postulado por Vitalik Buterin? Ah, essa é boa. Bom, qual que é o trilema, né? Tem o trilema, né, de 3 pontas de segurança, escalabilidade e descentralização. E a Polkadot, o que ela faz é focar em uma coisa só, que é a segurança. Ela foca todos os seus esforços em prover segurança, em ser uma blockchain com muitos validadores, ser uma blockchain extremamente robusta em termos de código, código aberto, muito bem auditado. A Kusama também faz parte de toda essa segurança, porque primeiro os códigos passam primeiro é construído o código, passa pela testnet, depois vai para a Kusama, que é um ambiente real. Então, se tiver problema, alguém vai explorar. Eles vão tentar achar brecha, porque vai ter benefício nisso, não é uma testnet. E depois passa por uma editoria muito grande e aí entra na Polkadot, código novo. Então, assim, são várias etapas de segurança. A rede é extremamente focada em ser descentralizada, tanto que a Parity hoje em dia está... A Parity Web3 Foundation, ela já está aos poucos saindo assim desse holofote do cara por trás da Polkadot, sabe? Eles estão aos poucos passando mais através de outros parachains. Por exemplo, agora a gente tem uma parachain nova chamada Coletivos, que ela seria responsável por muita da parte da governança da rede também. Seriam formados coletivos ali que decidiriam algumas coisas da rede. É um grupo unido especificamente para isso. E aí tem várias etapas que você precisa ter para conseguir estar no coletivo e tudo mais. A própria governança geral assim da Polkadot, que já está funcionando hoje, é muito robusta. Para fazer mudanças na rede, assim, você consegue fazer sem hard fork, porque hard fork é um baita risco, tanto que é muito anunciado, né? Sempre que alguma rede vai fazer um hard fork, fala, cara, ó, vai ter um hard fork, todo mundo rezando, como se fosse um lançamento de um foguete, assim, porque se der errado, a rede trava e ninguém consegue passar a transação, enquanto na Polkadot ela tem um mecanismo de forkless, que ela consegue atualizar a rede graças à governança. É uma governança on-chain, que passa todas as atualizações por lá. Então não precisa acumular um monte de atualização, testar um monte, ter certeza de que vai dar certo para lançar como se fosse um lançamento de foguete. Não, eles lançam como se fosse uma atualização de um aplicativo de celular. Tanto que eu vi uma comparação muito legal que um cara fez esses dias aí, que em 2022 a Polkadot atualizou a rede, a governança atualizou a rede, né? Todos os holders atualizaram, por volta de 12 vezes. Enquanto o aplicativo, o sistema operacional da Apple atualizou, atualizações rápidas, assim, umas 15 vezes. Ou seja, Polkadot é um software extremamente preparado para o futuro. Tanto em questão de segurança, de que conseguir atualizar 12 vezes sem ter esse risco de, digamos que o foguete explodir, como também de toda essa arquitetura que eu falei atrás, de ter a Kusama, de ter
muitos validadores, o token ser bem descentralizado, enfim, todas as etapas que eu citei. Interessante isso. E outra coisa, ô Luiz, o mesmo vale, por exemplo, para as parachains, né? Ou seja, as parachains que estão atualizando ali, elas também fazem esse processo sem forks, é isso? Isso. Também as parachains têm todos esses sistemas que tem na Polkadot, também tem para as parachains. Algumas, inclusive, já fizeram vários dessas atualizações e até a governança também existe governanças mais complexas, assim, mais avançadas para as parachains, igual tem na Polkadot. Ela também tem esse sistema assim. Isso daí é fantástico, né, cara? Porque a escalabilidade que a Polkadot permite ali para as blockchains é mesmo absurda, muito interessante essa questão. Legal ter trazido isso pra gente. Olha, outra questão, já que a gente falou de parachains, uma das coisas que você falou em um Twitter Space foi que você pretende ver uma parachain brasileira no ecossistema da Polkadot. Eu queria pra gente talvez pensar então, se eu quisesse criar uma parachain na Polkadot, quais são os critérios que eu tenho que levar em conta, o que eu tenho que fazer para se tornar uma parachain da Polkadot? Para se tornar uma parachain, você pode construir, a gente constrói a rede usando o kit de desenvolvimento de redes da Polkadot, que é o Substrate. Ele é baseado em Rust, que é uma das linguagens mais utilizadas hoje, mais utilizadas não, mais amadas pelos desenvolvedores, né? Mais utilizada ainda é o JavaScript. Mas é a mais amada, seria construído com Substrate. Depois de alguns testes em testnet, poderia ser acoplado na Polkadot através do leilão, né, que ele tem esse mecanismo de leilão de vagas, ou seja, esse aluguel de blocos da Polkadot, que eu vou estar já garantindo para mim durante um período de tempo. A gente entraria nesse leilão, daria os lances lá conforme a demanda daquele momento, né, que é totalmente volátil essa demanda. Agora no bear market está bem mais baixo, mas no bull market é esperado que a demanda suba. Mas enfim, ganhando a vaga, na Polkadot está assegurado por 2 anos ter a segurança e a interoperabilidade. Mas também poderia ser uma parathread. Tem uma atualização no futuro que vai ter, de que são redes muito mais fáceis de ser criadas assim, porque poderia ter essa segurança e a interoperabilidade da Polkadot, só que sem passar por um leilão. São para aplicações que não exigem tanto espaço de bloco assim, tanta carga assim, sabe? Dependendo da aplicação, poderia ser isso também. E como falei, né, parachain brasileira, tanto como parachain do grupo de Polkadot Brasil ali, do grupo de trabalho, coisas que possam ser feitas assim, a favor da Polkadot, como também parachains que são projetos no Brasil mesmo, sendo desenvolvidas por brasileiros, que possam estar sendo assegurados ali pela Polkadot. Isso, assim, o leque pode ser qualquer coisa mesmo, qualquer tipo de projeto que caiba numa blockchain que faça sentido. Não precisa ter token também, por exemplo, já que você não precisa dar uma recompensa para validadores, né? Porque os validadores são da Polkadot. Quando você aluga a vaga, você já está garantido, então você não precisa ter token, não precisa ter inflação de token, enfim. Pode ser pensado outros tipos de mecanismo de recompensa para os collatorers ali que ficam fazendo esse meio termo entre Polkadot e Parachains, como eu falei lá atrás. Enfim, pode ser criado tudo de projeto até de agricultura, projeto de educacional, enfim, é uma infinidade de projetos que dá para testar. Cara, é interessante você trazer um tema agora que a gente não tinha pensado, mas eu acho que convém agora a gente trazer um pouco, que é a questão da tokenomia, né? Da questão do não só o token DOT ser inflacionário, mas também dos tokens das principais parachains, por exemplo, a Asta, a Moonbeam, eles são inflacionários, né? Então, assim, Luiz, como é que você defenderia esse debate aí de que o token DOT, o token Asta é inflacionário? Acho que uma das maiores liberdades, assim como agora falando específico das parachains, é que você pode experimentar modelos econômicos que você pode criar
Se você quer ter token, se você quer ter um outro tipo de mecanismo. A maioria dos projetos, assim, 99% prefere ter token, né? Porque é um mecanismo mais clássico, porque dá garantia para os desenvolvedores de que eles podem ter esse recurso extra para desenvolver a rede, ter esses incentivos. Só que também ele abre um leque de possibilidades novas, até mesmo se você for inflacionário. Por exemplo, a Astar, apesar de ser também inflacionário, ele tem esse sistema de que parte do stake é destinado, dos lucros do stake, né, que vem da inflação, é destinado a construtores da rede, a desenvolvedores, né? Então é um mecanismo diferente que eles pensaram. Enfim, tem várias. Você pode explorar casos de uso, assim. Né? A Parachain, se ela quiser adotar o modelo tradicional, ela adota, mas depende realmente da rede, assim. Inclusive pode mudar. Redes que estão normalmente nessa etapa inicial tendem a ser mais inflacionárias, porque elas querem imprimir muitos incentivos, elas querem realmente trazer muita gente para o ecossistema. Então, ser inflacionário é uma boa coisa no começo, mas depois é bom que isso vá sendo reduzido, que é um plano da Polkadot também, diminuir a inflação aos poucos, conforme o passar do tempo, igual aconteceu com o Ethereum. Né, o Ethereum já foi muito mais inflacionário do que é hoje, assim, hoje quase não é, né, às vezes. Mas é um bom plano, assim, para um começo de rede, assim, você ter esses incentivos eu acho interessante. Mas dá para explorar outras técnicas também, mas quem explora isso tem vantagens. E um ponto que você falou de como isso é mesmo permitível, a mudança, né? O Sota Watanabe, recentemente, no Twitter, justamente colocando a questão de que eles irão repensar a questão da inflação do token Astar, né? Então, é bem interessante isso, né? E também o Lauro Gripa trouxe no episódio, inclusive, pessoal, queria até fazer um parênteses aqui, que a gente já deu um mergulho profundo no ecossistema Polkadot com o episódio do Lauro Gripa, o bloco 28, tá? Então, se você não ouviu, fica o convite para você que está interessado em conhecer um pouco mais do ecossistema Polkadot. Foi um mergulho maravilhoso. Aliás, estar acompanhado do Lauro é maravilhoso e também estamos aqui agora com o Luiz, que também é muito bom. Bom, fica aqui o convite. Ô Luiz, a gente já deu aqui um mergulhão irado aqui também, né? Mas agora olhando para o futuro, o que você imagina a Polkadot em termos de desenvolvimento e adoção? Só um adendo aí sobre o Lauro também, pô, o cara realmente é foda. Tá aí há 3 anos já, criou a comunidade, né? Fundou a Polkadot Brasil, enfim, e ajudou ela a crescer e ainda ajuda, ainda tá muito ativo. O cara é foda mesmo. Não, eu tenho que Mas concordar. tá, sobre o, o futuro da Polkadot. Cara, eu acho que assim, para médio prazo, assim, pro final do ano, as Parathreads, que é uma atualização que vai vir, que está sendo muito esperada, são essas que eu mencionei atrás, são essas redes mais flexíveis, que você não precisa passar pelo leilão para conseguir ter a segurança e a interoperabilidade da Polkadot. Isso vai desbloquear muito valor, assim, muitos projetos, eu sei que eles acabam não entrando na Polkadot porque acham complexo esse mecanismo de leilão, né? Achavam caro antes, mas hoje não é tão caro. Hoje, na verdade, nem é caro mesmo. É muito mais barato do que você ter uma rede em outras aplicações. Mas, em questão de facilidade, sim, tem essa complexidade extra, sim, mas você não precisa ter os validadores, enfim. Agora, as Parathreads vai tornar isso tudo muito mais fácil. Eu acho que vai ser pode tornar um grande boom aí de novas aplicações que estavam só esperando esse mecanismo mais fácil e tudo mais para entrar na Polkadot. E ter todos os benefícios dela, né? Nesse mecanismo de pague enquanto usa. Eles não vão leiloar esse espaço de blocos de 2 anos, igual é no leilão, mas eles vão estar pagando ali de forma recorrente conforme o uso da rede, né? Inclusive, essas parathreads, elas podem ser descartáveis. Você pode criar uma parathread para um projeto de NFT que você quer mintar. Você minta, depois você joga para alguma rede, por exemplo, umas NFTs que você criou, joga para StateMind.
que é aquela rede de bem comum que eu falei da Polkadot, e depois você destrói a rede e, enfim, você não vai ter custo, você teve o custo, você customizou seu custo de gás e tudo mais lá, conseguiu lançar sua coleção, a coleção existe, está viva em outra rede que você jogou depois, e depois o projeto continua independente de você ter que, você ou sua equipe, enfim, ter que se preocupar com essa questão de descentralização, não sei o que, você joga para outra rede, então tá tudo certo, já tá tudo resolvido lá. É um caso de uso talvez não tão comentado assim, mas é interessante. E para o futuro também, mais parachains, assim, tem esse limite inicial de 100 parachains, mas é só um limite de segurança, meio que uma trava de segurança para depois começar a abrir mais e tal, para chegar até, hoje em dia se discute um limite de 10 mil, né? 10 mil parachains. Então é muita rede, assim. No mercado hoje tem o quê? Tem uns 15 mil moedas, 15 mil tokens. Então, ter 10 mil parachains é um negócio bem absurdo, assim. É coisa de décadas, eu acho, para chegar nisso. Bom, tem as parathreads, a expansão das parachains. E também, uma coisa que eu tô vendo acontecer, que está começando agora, depois desse período de maturidade das parachains, é o efeito rede, né? Muitas parachains lançaram lá pro final de 2021, começo de 2022, e agora nós estamos construindo aplicações em conjunto com outras parachains, graças a esse mecanismo de mensagem segura entre as redes, né? Essa troca de valores segura. Por exemplo, tem uma rede que chama Oak Network, que ela é de automação, ela automatiza alguns serviços assim, e tem uma outra parachain na Kusama que é chamado de Mangata, que é uma DEX, basicamente é uma DEX. E aí eles se uniram para criar automação para essa DEX, para fazer vendas em períodos programados, para fazer compras em períodos programados, fazer aquele clássico DCA, né, aquele Dollar Cost Average em algum projeto. Isso é composabilidade entre aplicações, assim, é o efeito rede crescendo, aplicação usando outra aplicação e tudo mais. Eu acho que para o futuro, de médio prazo, assim, é isso que está para acontecer. E para o longo prazo, são aplicações cada vez maiores, aplicações até, talvez, governamentais, assim, quem sabe, né? Não está descartado isso. Parachains gigantescas, novas relay chains também podem surgir, que são redes que podem ficar tão grandes, mas tão grandes, que elas podem desacoplar da Polkadot, continuar conectado usando ali o mecanismo de mensagem da Polkadot, só que ela começar a ter redes que usem a segurança dela, enfim, para redes que forem gigantescas, assim. Era o plano inicial da Acala, depois de 6 anos, mais ou menos, eles estavam planejando isso, virar uma relay chain. Mas, enfim, alguns projetos podem ter isso em mente e eu acho que para o futuro longo, assim, seria interessante ver novas relay chains surgindo também. Cara, foi até bom você trazer aqui a Kala, porque é sinal de que nós estamos em sintonia, porque já é a segunda vez que... porque é a segunda vez que eu leio, quando você fala, eu falo assim, a Kala. E agora, quando você falou de se tornar uma outra relay chain, eu lembrei de novo, né? A Kala também tinha essa pegada. E, cara, tá bem queimada hoje na comunidade. O que está acontecendo na visão do Luiz, tá? Não é do embaixador Pokémon, mas do Luiz, ali na Kala. E assim, a pergunta que não quer calar, a Kala morreu? É uma ótima pergunta. Cara, assim, de início, eu gostei do posicionamento do projeto, assim, algumas coisas que eles fizeram, de começar a testar a questão da governança, passar alguns parâmetros ali através da governança da rede, né? Usar o que a Polkadot tem. Inclusive, foi uma coisa que a Kala falou, até quando aconteceu aquele bug do AUSD, eles falaram assim, numa entrevista, se não fosse um projeto da Polkadot, a gente teria morrido, naquele dia mesmo, depois do bug. Porque não ia ter como ter essa governança para ativar esse parar de funcionar a DEX, enfim, parar essas funções e conseguir conter o sangramento, né, digamos assim.
Se fosse um DEP na Ethereum, lascou. Não teria como fazer um upgrade ali para melhorar isso. Na maioria das aplicações, digamos. Enfim. Mas eles, depois de um tempo, assim, era esperado que eles tivessem mais posicionamento, mais transparência, mais tentativas de consertar o que foi feito. No começo estava muito bom, mas aí depois começou a ficar meio que, gente, a gente fez o que conseguiu, é isso, vamos esperar, ver o que dá. E esse foi o posicionamento deles desde alguns meses já vai dar, sei lá, uns 8 meses, né, que aconteceu esse bug. E não tem mudado, o posicionamento deles parece que é o mesmo. Eles não têm se comunicado muito forte com a comunidade. Tinha umas chamadas de comunidade semanais lá, quase, eu acho que no Discord da Kala. Inclusive, eles davam aulas, assim, era uma coisa bem legal. Aulas sobre cripto em geral. Mas aí parou. Muitas pessoas da equipe saíram. Não sei em que contexto exatamente isso aconteceu, né? Só quem estava lá para saber o que aconteceu por trás. Mas isso desanima, né? Isso acende alerta em todo mundo. Inclusive em mim, que com esse tempo todo aí parado, eu comecei a ficar meio assim também com eles, já não estou mais interagindo tanto, não vejo mais tanto o que eles estão construindo ali. São uma equipe boa, mas pecaram muito forte nisso, assim, eu acho que em cripto tem muita questão de transparência, de você pôr ali os problemas e tá ali 24 horas tentando arrumar, né, se tem alguma coisa que não tá funcionando bem. E nisso eles pecaram bastante. Então, e aí de repente você tem um leilão anônimo e você descobre que, mano, quem comprou aquele leilão foi a Kala. Aí você entra mais em parafuso ainda, né? Porque o que tá acontecendo? Você entendeu esse movimento da Kala? Não, esse movimento eu até entendi, porque era algo que eles falavam no começo. Eles fizeram uma grande venda lá quando, em 2021, no final, uma venda grande de ACA por DOT. E eles falaram naquela época que muitos desse DOT, parte ia ser tesouro da Akala e outra parte ia ser usado para novos leilões, para eles se autofinanciarem. Foi o que eles fizeram. Só que também, por exemplo, eu perguntei para eles, assim, e essa outra parte de DOT? Perguntei várias vezes no privado para alguns pessoal ali, só que eles desviavam da pergunta, não me respondia, que era assim, e essa outra parte do DOT que vocês arrecadaram nesse leilão, qual que é o endereço? Qual que é a carteira que tá? Mas assim, não me respondiam. Eu perguntei até pro moderador também, ele falou, se eles não responderam é porque eles não querem que isso seja público. Aí eu fiquei assim, porra, mas isso era para ser o tesouro da rede, por que não tá público? Porque tem um tesouro em ACA e tem um tesouro em DOT. Só que o tesouro em DOT a gente não sabe qual que é o endereço. E aí fica essa coisa meio obscura. Então, aí essa é uma das vantagens, né, Luiz, do modelo de crowd loans da Polkadot, né? Porque eu contribuí com a Kala e a Kala, ok, atenção pessoal, não estamos falando que ela vai morrer aqui, mas vamos supor, vamos mudar de nomes aqui. Eu contribuí para uma rede maravilhosa e aconteceu um problema de bug, não foi má fé, não foi nada, foi um bug. E aí, de repente, aquele projeto morreu. Se fosse um ICO, você teria perdido o seu dinheiro. Como é o sistema da crowdloan da Polkadot, ele permite que você invista num projeto inicial, mas depois de 2 anos você tem o seu investimento de volta. É um risco menor para quem está querendo apostar em projetos que estão nascendo, que estão querendo experimentar, que é o caso da Kala e toda a paratia da Polkadot, né, cara? Então isso eu acho mesmo muito maneiro. Eu acho que projetos podem acabar cada vez mais se autofinanciando, projetos que já estão há um bom tempo na Polkadot, mas para novos projetos é uma coisa legal ainda. Ainda é um tempo grande, assim, né? Isso pode mudar, inclusive, esses negócios de ser 2 anos, pode mudar para 1 ano, se a governança quiser que troque, porque dependendo do momento pode não ser bom travar por 2 anos, né? Aquele saldo. Mas você também tá salvo de qualquer problema, porque seu DOT está lá, bonitinho, salvo, sossegado, só
só tá volátil quanto a valorização e desvalorização. E aí eu até quero já puxar uma thread sua também, muito boa, que tem opções de você participar desse ecossistema no crowdloan e ao mesmo tempo estar líquido. Cara, você fez recentemente uma thread na Polkadot, não, os teus projetos que estão te deixando bullish na Polkadot versão 2023. Meu irmão, traz um desses aí para nós. Qual é a menina dos teus olhos aí nesse ecossistema de Paraty da Polkadot? Cara, eu acho que nem a novidade, assim, do que eu mais gosto, assim, não é uma parachain. Já, inclusive, é um projeto que pode estar em várias parachains, que inclusive agora está indo para Moonbeam, no mercado deles, que é a Remark. Já é um projeto velho, conhecido, acho que de muitos aí do ecossistema da Polkadot, que é esse projeto que é, ao mesmo tempo, eles têm o mercado de NFT, que é um dos maiores do ecossistema da Polkadot, que estava até então exclusivamente na Kusama, mas agora estão trazendo para Moonbeam também. Eu acho que vai ser um grande boom de NFTs lá. Tava faltando um mercado grande assim lá, sabe, para trazer essa esse interesse assim das pessoas movimentarem lá, criarem projetos grandes de NFT. Inclusive eles vão estar no futuro na Astar também, com esse mercado. E eu acredito muito que eles vão conseguir fazer interoperar as NFTs deles entre essas duas parachains, enfim, inclusive outras que eles puderem estar colocando no mercado deles lá também. Então, assim, é um projeto que tem esse mercado de NFT, eles têm uma coleção de NFT que foram os Canárias, eles têm o metaverso que está para ser lançado final do ano, provavelmente, ou começo do próximo, que é uma coisa fenomenal em termos de tecnologia, assim. Eles usam, até usufruem, por exemplo, da Fala, aquela blockchain Fala, que é basicamente uma computação em nuvem, assim. Então, por exemplo, você tem um jogo que você tem que salvar que o jogo, o sistema de combate do jogo, enfim, essas coisas, você salva na Fala e aquilo lá vai estar eternizado, né? Não tem esse negócio de o metaverso deles cair porque o servidor parou de funcionar e eles não querem mais gastar dinheiro com isso. Não, está eternizado na Fala, na blockchain da Fala, então vai estar para sempre disponível. Então, realmente é um metaverso à prova do tempo, assim. Eles estão desenvolvendo também um kit de desenvolvimento de aplicações para esse metaverso. E assim, eu acho que vai ser um negócio gigante, assim, para o ecossistema todo da Polkadot. Estou bem empolgado com a Remark. Eles só cresceram, só fizeram coisas interessantes, assim, nesses últimos... acho que eles já têm 2 anos, mais ou menos. O token deles também é bem interessante, né? Não vou entrar muito em especulação aqui, mas tem características muito interessantes, assim, para valorização, digamos. E eu citei nessa thread também, né, outras parachains, quer dizer, parachains, né, porque essa Remark não é parachain. Mas é porque eu gosto muito realmente de NFT, e a Remark tem esse foco grande em NFTs, né. Então, basicamente assim, é isso. Gosto muito de outros parachains, uso bastante, HydraDX, que é uma DEX chain, né, uma rede inteira feita para ser DEX, que você consegue usar, por exemplo, DOT como gas. Isso é uma das vantagens do kit de desenvolvimento de redes da Polkadot. Você pode colocar essa função de usar outros ativos como gas, não precisa ser só o ativo da rede. E, enfim, tem o sistema de Omnipool deles, que eu gosto bastante. Enfim, tem várias parachains que eu acho legal, assim. Mas se eu tivesse que falar de um projeto só do ecossistema, eu diria Remark mesmo, que é o que eu mais gosto, mais acompanho. E engraçado que já é a segunda vez que você vai puxar uma pergunta lá na frente. Eu sei que você gosta muito de NFTs. O que está acontecendo, Luiz, na tua visão, com as coleções PFPs, blue chips de NFTs que a gente tem visto, Doodle não querendo ser mais Web3, a Moonbirds rachada, enfim, como é que você está vendo essa questão das coleções blue chips de NFTs, ô Luiz? Cara, é muito legal isso, porque daqui a pouco eu vou até citar um negócio que você postou esses dias,
Mas eu acho que é simplesmente as mazelas de desenvolver um projeto Web3, né? Acho que você postou a citação de alguém, eu não lembro exatamente o nome, que era de que na Web 2 a entrega do produto é a etapa final, mas na Web 3 é o dia 1, né? E, cara, é isso que estão acontecendo. São projetos que entraram muito nessa onda de, cara, vamos lançar uma coleção que vai fazer isso, isso, aquilo. Só que aí o tempo vai passando, os caras têm que pensar em coisas novas, em desenvolver, crescer com coisas diferentes e tudo mais, cada vez maiores, entregando valores para os holders e tudo mais. E nisso, algumas decisões são polêmicas, né? Eles acabam tendo que fazer algumas coisas que dividem a comunidade, por exemplo, os doodles, né? Que eles foram para Flow. Isso deixou muita gente meio assim, mas, enfim, começaram a rolar decisões de negócios, né? Tipo, BayC lançou aquele jogo lá de... Você tinha que ficar procurar a chave lá no rabo do macaco, que depois todo mundo viu que foi uma cópia de um jogo antigo que já existia, só que deram uma repaginada, porque, cara, eles querem entregar coisas pros holders ficarem felizes. E se a equipe do projeto não construiu o projeto com essa visão de longo prazo, e principalmente eu acho que é de criar assim, uma verdadeira DAO para que os membros do projeto tomem posse disso no futuro, que eu acho que é uma das vantagens de Web3, que você consegue dar essa custódia de gerenciamento do projeto para os holders. Se eles não têm isso muito bem planejado para o futuro, essa etapa de descentralização, vira realmente uma marca que tem que entregar ali valor constante para o holder, né? Então, é uma coisa que surge em situações complicadas aí. Que eu acho que é esse momento de que muitas coleções já lançaram há um bom tempo, já estão no mercado faz tempo, e agora estão nesse dilema aí de como que a gente vai crescer, né? Como que a gente vai continuar criando coisas novas. Então, surgem essas coisas aí. Uma das coisas que você tem falado também bastante, e é um projeto teu na Polkadot Brasil, é questão da comunidade. Vocês recentemente abriram um Discord, um servidor de Discord próprio para Polkadot Brasil. Teve ali um free mint ali, né, dos primeiros 50 membros. Enfim, bem interessante. Cara, como é que você está pensando aí, né, nessa tua viagem aí como embaixador líder da Polkadot Brasil? Como é que você está pensando em trabalhar a comunidade nesse período aí? O que você espera aí para os próximos meses? Boa, essa abertura do Discord já era uma coisa que estava na lista ali de afazeres da nossa comunidade há um bom tempo, mas por várias razões foi sendo deixado para fazer depois. Mas aí agora a gente agilizou lá para conseguir, não foi um esforço só meu, teve outras pessoas inclusas lá para fazer uma coisa mais interessante assim para a comunidade, para que já tenha ali todos os conteúdos que a gente estava produzindo já, que são sendo produzidos, né? Tem canal de conteúdos e tudo mais. É um ambiente que a gente sempre se encontra ali para conversar nas salas ali, tanto que isso acaba sendo melhor que o Telegram, né? E também para se eventualmente o Telegram fechar por algum motivo aqui da justiça brasileira, tem a opção de usar o Discord, né? É um plano que a gente tem agora, que a gente lançou como proposta para o Tesouro da Polkadot. A gente lançou lá uma discussão de uma proposta de começar a trazer uma gamificação de onboard de novos usuários. Que seria basicamente a gente criar uma coleção de PFP, só que é uma coleção de avatares que demonstram a sua jornada de evolução de conhecimento na Polkadot. É uma coisa que a gente está finalizando já. Da proposta antiga que a gente mandou, já mudou muita coisa. Assim, nem recomendo lerem a proposta antiga lá e ir atrás disso, porque mudou muito, assim, tá? Mudou 80% do que era antes para a nova proposta que a gente vai lançar. De ter essa coleção, de ter muita gente integrada nas mídias sociais e tudo mais, para trazer mais divulgação para evento também, que vai rolar aqui no Brasil. Inclusive, se tudo der certo, já fazer esse jabá aqui rápido. Mês que vem é o mês da Polkadot Decoded, né, o evento anual,
vai ser lá em Copenhague, na Dinamarca. E a gente está querendo trazer alguns meetups, assim, umas reuniões aqui para o Brasil, lá mais ou menos nessa mesma época aí que vai rolar o Decoded. Lá pro dia 26 ou 25 de junho. Aí vai ser em cidades como Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. São essas 4 que a gente está pensando para ter esses meetups. Ainda não está confirmado, mas vai ser divulgado nas mídias e tudo mais. Que é uma coisa, inclusive, que estava meio caída, assim, as mídias sociais, porque como é tudo muito voluntário, é difícil ter alguém, assim, que vai realmente ficar ali na mídia social, produzindo e tudo mais. E nessa proposta a gente tenta dar mais incentivos para as pessoas que estão participando da comunidade, não vai ser eu que vou fazer isso, vão ser outras pessoas, estarem ali gerenciando, movimentando a comunidade, vai ser uma coisa muito em conjunto, assim, eu vou estar ali como porta-voz e tal, participando de algumas coisas, mas eu não vou ser o principal ali do projeto. É um projeto comunidade Polkadot Brasil mesmo. Mas o foco são esses NFTs, assim, são esse projeto de gamificar a jornada do usuário no ecossistema da Polkadot e também recompensar ele de uma forma que seja assim interessante, né, para aprender, ter essa visualmente interessante, né? Ter esse marco salvo na carteira de que você participou. Vai ser uma coleção bem legal, uma arte bem foda, assim, a gente tá planejando. Mas é isso, tá por vir aí. A gente vai mandar lá no Tesouro, anunciar nas mídias sociais. E pro futuro crescer mais a comunidade, assim, realmente expandir, ajudar as pessoas a entrarem mais fácil no ecossistema e tudo mais. Pô, muito maneiro, bem legal. Já tô de olho no meu aqui, tá? Já vou ficar de olho ali. Aliás, pessoal, você que tá ouvindo a gente, não deixe de aproximar lá com a comunidade Polkadot Brasil. Tem o Telegram, tem o Twitter, tem agora o Discord. Tá? Então a gente vai deixar todos os links, claro, na descrição para você aproveitar ao máximo aí e ficar por dentro aí, né? Claro, desse NFTs, evidentemente que precisa passar lá na governança da Polkadot, isso é bem interessante, todo mundo tem voto, mas bem bullish aí, muito maneiro. Tamo aí, e claro, pelo Boa Café também aqui a gente também vai manter você informado aí principalmente pelo Twitter. Bom, tocando o barco aqui e saindo um pouco do ecossistema Polkadot, né, como um respiro aí pra gente começar a finalizar aqui por aqui, Luiz. Cara, vou começar já com uma polêmica boa aqui. Você agora nesse podcast anteriormente disse que as Layer 2 são soluções inferiores à parachain da Polkadot. E o Catalão, recentemente aqui no Bloco Café também, disse que a Ethereum tem que se contentar com ser uma rede de validação de segurança e jogar todas as suas apps para as soluções de segunda camada. Meu irmão, por que a Layer 2 é uma solução inferior à Parachain, que você falou aqui agora? E 2, você concorda que o futuro da Ethereum vai ser algo muito próximo com o modelo da Polkadot? É polêmico. É bem polêmico. É polêmico, eu falei. Porque, olha, vendo assim, através da história do que foi montado pela Ethereum, no final das contas, o que a gente está vendo é um mega pivô de direção da rede Ethereum, né? Mega pivô de desenvolvimento, assim. Para que foi criada a Ethereum? Ela foi criada para ser uma mega rede que ia suportar aplicações, ia ser um computador do mundo, assim, que ia processar tudo que é tipo de DEP, tudo que é tipo de aplicação, você ia poder jogar no Ethereum, ia estar tudo rolando lá. Só que aí não deu certo pela questão da escalabilidade. É algo que tem a ver com o trilema, né, de que você não consegue ter os três, descentralização, enfim, aqueles três que a gente falou. Só que eles sacrificaram escalabilidade para ter essa segurança e centralização. Só que agora eles estão sofrendo os problemas disso e mudar não é algo fácil, né? Como a gente viu, existiu uma tentativa da equipe de transformar a rede Proof of Work, quando foi lançada da Ethereum, para Proof of Stake.
logo no ano seguinte do lançamento da Ethereum. Não deu certo, e a gente está aqui, sei lá, 7, 8 anos depois que funcionou. Que realmente esse plano foi realizado, assim. Deu certo e tudo mais, muito bom, só que demorou muito, assim. Enfim, a Ethereum tem vários problemas, assim, que não é coisa rápida de ser desenvolvido, e agora essa solução de escalar ela ficou muito mais por conta das equipes de Layer 2 do que da própria Ethereum, dela ser modular, enfim, começar a desenvolver uma outra visão, assim. Só que a gente tem um problema de interesses, né? Muitos desenvolvedores já antigos da Ethereum, muita gente que já está na Ethereum há muito tempo, eles querem continuar usando a Ethereum, eles confiam muito na Ethereum, eles não largam o osso da Ethereum Layer 1. Eles não confiam em times, por exemplo, da Layer 2, de várias Layer 2, eles gostam e tudo mais. Tem inclusive problemas de que como não estava no roadmap da Ethereum, ter Layer 2 como escalabilidade, eles não desenvolveram ferramentas para que isso fosse feito de forma adequada. Então tem vários problemas ali, por exemplo, uma Layer 2 não conversa com outra Layer 2 de forma segura, tem que ser uma ponte terceirizada de fulano, ciclano. Inclusive, a Layer 2 não conversa nem direito com a Layer 1. Cada projeto tem que desenvolver sua própria ponte ali entre Layer 1 e Layer 2. É uma solução individual para cada um, não é padronizado. Isso gera vários problemas, mas são mais seguras do que essas pontes entre Layer 2, assim. Pelo menos tem esse nível a mais de segurança, né? Outro tipo de ponte. Mas ainda assim, mostra que não foi feito para isso, sabe? A Ethereum realmente não foi feita para isso. Ela foi feita para funcionar sendo uma coisa só. Todas as aplicações ali dentro. E agora a gente vê esse mega monstro sendo formado aí de Layer 2, por exemplo. Uma coisa que a gente observa é que Layer 2, nenhuma é especializada em alguma coisa. Todas as Layer 2 que a gente tem hoje, com exceção de uma, mas que migrou já para uma coisa mais genérica, são genéricas, assim, são redes de contrato. Todas as Layer 2 são redes de contrato, porque elas não conseguem conversar uma com as outras, então não tem como ela ser especializada em alguma coisa, porque ela precisa de outras funções que as outras redes não vão poder oferecer para ela, porque não tem comunicação segura e padronizada entre as Layer 2. Então, ela tem que ser genérica e ela tem que escalar em forma de Layer 3. Que aí a Layer 2, vai ter várias aplicações sendo construídas, que é o que está acontecendo agora. Várias Layer 2, tipo Arbitrum, tem agora o projeto de desenvolva a sua própria rede da Arbitrum, conectada na Arbitrum, chamada Orbits. E aí depois a Optimism tem a deles. Enfim, a ZK Sync entrou também, tipo Hyperchains, não sei o quê. A Lens Protocolo vai também. Então. Anunciou a Mocossi, a solução de terceira camada. Então, eles têm que acabar indo para soluções. Projetos que querem crescer muito, acaba tendo que ter mais controle do que está acontecendo ali na rede, né? É difícil você crescer muito assim, estando dentro de uma camada, de uma rede genérica, assim. Porque você está submetido às regras daquela rede. Mas, enfim, a arquitetura da Ethereum tá essa bagunça aí hoje, assim, tá por conta das Layer 2, enfim. Aí tem gente, o que eu quero dizer com isso? Tem gente na Layer 1, na camada 1, que não sai da camada 1 nem se apontar uma arma na cabeça. Tem gente na Layer 2 que só vai ficar lá na Layer 2 e vai... Imagina os fundos perdidos dessas pessoas na... Tem um fundo na Layer 3 da Optimism, depois o cara tem fundo na Ethereum, depois o cara tem dinheiro lá numa Layer 3 da Arbitrum. Uma coisa maluca, assim. Enquanto na Polkadot é simplicidade. Você tem a Polkadot, que é segurança, e apenas isso. E cada rede pode ser uma aplicação diferente. Elas conversam, se complementam. Então, por isso que eu digo que é muito difícil para a Ethereum chegar no mesmo patamar que a Polkadot é hoje, porque tem que desenvolver muito ferramental básico, assim, sabe? Coisas que eles nem querem mais fazer.
Por exemplo, eles estão deixando na mão de pontes conectarem as Layer 2. E vai ser isso, e as pessoas que engulam que vai ser assim, sabe? Não existe essa concordância em geral de como que deveria ser feito. Cada pessoa lá tem seus incentivos e estão mais interessados em um tipo de escalabilidade, né? Enfim, tá, essa bagunça aí. Enquanto a Polkadot tem essa simplicidade já, essa visão mais que foi original, de que foi criada a rede já foi para ser assim, e tá escalando para ser assim. Já tá funcionando assim. Não, e assim, você, na tua resposta, também já explicou o quanto essa polêmica é desnecessária, né? Porque não tem nem que ter polêmica. Opa, só o fato de que você não consegue comunicar de Layer 2 com a Layer 2 com a mesma facilidade que você tem com uma parachain A e parachain B, cara, só isso já não tem que ter motivo de polêmica nenhum, né? Que é um dos principais gargalos da indústria hoje. E voltamos lá o quê? Ao hack do Ronin. O maior hack da história foi uma bridge, foi uma que se fosse na Polkadot não aconteceria. Então é mesmo assim, é polêmico, mas polêmico também porque nem todo mundo quer ver as coisas, né, Luiz? Então. Assim, existe um prêmio, né, em desenvolver na Ethereum. A gente entende isso. Existe todo um ecossistema lá que movimenta milhões, que está já bem estabelecido, e muitos não querem ter o risco de escolher uma solução diferente e vai ali no que está certo já. Vão gastar muito, mas os caras já estão ok com isso. Agora, se isso é sustentável para daqui 2, 3 anos e adoção global, aí já é outro papo, né? Já é outro esquema. Exatamente. Luiz, a gente já está esticado aqui, mas eu queria fazer uma pergunta aqui antes. O que você tem visto de ZK na Polkadot? ZK, eu tenho visto principalmente a Manta, né? Que eu acho que é uma das pioneiras, uma das parachains pioneiras a trazer ZK para Polkadot. O que eles estão fazendo agora é mintar, assim, eles têm uma rede própria, né? Uma rede usando a tecnologia de Zero Knowledge Proof, em que você não mostra o saldo que você tem e nem precisa nem mostrar a carteira, você só precisa validar que você fez alguma operação, enfim. E eles conseguem o que eles estão fazendo agora é ter provas de que você participou de certas atividades em redes diferentes, não precisa ser necessariamente na Manta. E na Manta cria essa verificação, porque na Manta a rede é privada, né? Porque é Zero Knowledge. Tem essa verificação de que você fez alguma coisa. Então, inclusive eles fizeram até uma parceria com a Binance para que o KYC da Binance, todos os usuários que têm identidade da Binance, conseguem mintar esse token na Manta, e nisso você consegue, para qualquer lugar que você fosse usar, falar, ó, eu tenho minha identidade verificada na Binance, só que eu não quero mostrar a minha carteira da Binance, não quero mostrar os ativos que eu tenho lá. Se eu passar meu endereço, você vai ver tudo isso. Então, ó, eu tenho esse selo aqui da Manta, que só foi possível ter graças à minha identidade real. Então, isso aqui é uma verificação real de que eu tenho identidade na Binance, só que você não vai conseguir ver meus ativos, no meu histórico, não vai conseguir ver nada, só vai conseguir ver o que importa, né, que é o que eu tenho KYC. Então, faça o que quiser com essa informação. Por exemplo, para entrar em algum projeto, enfim. Eu acho bem interessante essa função que eles estão trazendo. Eles estão fazendo parceria com várias redes, inclusive. Fizeram com a Linea, fizeram com a Arbitrum para mostrar quem recebeu o airdrop e talvez conseguir alguma coisa no futuro. Enfim, fizeram várias parcerias, assim. E eu acho que a Fala talvez tenha alguma coisa ali sendo desenvolvida, mas eu não tenho certeza. Principalmente eu tenho visto a Manta mesmo, mexer com a tecnologia ZK. Eu acho que a Astar falou que planeja algumas coisas assim também, mas para agora, eu acho que só a Manta. Vamos tocando o barco. Ô Luiz, uma outra coisa que eu também queria trazer aqui com relação à questão do que está acontecendo lá na rede do Satoshi Nakamoto. Os BRC20 estão vindo, os Ordinals primeiro, depois enxergaram ali também uma outra brecha
para fabricar tokens do modelo Ethereum dentro da rede Bitcoin, ou seja, estão abrindo um leque aí de explorações na rede do Bitcoin. Como é que você está vendo essa exploração por lá na rede do Satoshi, meu querido? Cara, a mesma opinião que eu tenho com a Ethereum fazer o que ela não foi feita para fazer. Bitcoin é um meio de pagamento, P2P, apenas isso, tá no white paper dele lá. Se você começa, tem uma coisa, né, que todo Bitcoin maximalista adora falar, que é tudo que é criado em outras redes, até na Ethereum, é só colocar no Bitcoin, que vai ser uma maravilha, entendeu? Não precisa dos outros, precisa só que os outros testem e se esfolem, e a gente coloca no Bitcoin e fica tudo lindo, maravilhoso. Só que é só olhar para a Ethereum e ver que bagunça que fica, né? Não é tão simples assim quanto parece. Normalmente quem fala isso não está tão ligado na especificação técnica de realmente fazer isso acontecer de forma que escala, né? Que escalona. Não, eu acho que é legal, assim, experimentarem com o BRC20, com os ordinals e tal. Dá para fazer dinheiro com isso, enfim, que é o que move muita gente, né, para fazer essas coisas. Os incentivos delas são aproveitar essa oportunidade de uma coisa nova, que está crescendo e que pode dar alguma coisa, e as pessoas testam, né, criam coisas novas. Mas se isso é o futuro do Bitcoin, se isso vai ser algo que vai permanecer lá como algo grande, eu acho que não. Assim, talvez os ordinals sim, mas eu acho que a criação de tokens, essas coisas, não é o lugar ideal. Por exemplo, as segundas camadas de Bitcoin, quase ninguém fala delas, assim, não tem tanto interesse os desenvolvedores em construir segundas camadas, sabe? Existe meio que esse consenso já de ir para soluções que foram feitas para isso já, sabe? Por exemplo, eu acho que não tem nem 10 Layer 2 no Bitcoin que estejam funcionais de verdade. Agora, na Ethereum tem algumas Layer 2. Agora, nesses ecossistemas mais novos, focados em escalabilidade, por exemplo, a Cosmos tem já 59 redes conectadas. A Polkadot, se somar a Kusama com a Polkadot, né, as parachains juntas, tem 90 redes. Então, assim, onde os desenvolvedores estão construindo suas soluções de escalabilidade? Estão construindo em Cosmos, em Polkadot, não estão indo para esses ecossistemas que estão fazendo gambiarra. Para falar mais de forma sucinta, assim, é uma bela de uma gambiarra que não sei se tem muito futuro. É legal para experimentar, mas é complicado pensar nisso para uma adoção global. Assim, é legal de aproveitar o hype e tal, a euforia. Tem algumas coisas que podem dar certo ali, por exemplo, uma nova marca surgir através de um dos ordinais e tal, mas criar tokens BRC20, começar a usar lá na rede para transacionar, e isso ser o futuro assim do Bitcoin, eu tenho quase certeza que não. É impressionante como que isso daí é quase que uma unanimidade, né? É bem. Todo mundo tá entendendo que é um modo de engenho ali e pronto, e daqui a pouquinho vai estar em outro lugar, né? É bem interessante esse consenso que eu tenho visto. Pelo menos na minha bolha também, né? Ô Luiz, vamos filosofar um pouquinho mais ainda, cara. Porra, nós estamos falando aqui o tempo todo de Polkadot, de Web3, e especialmente os termos, né, Web3 e Polkadot, eles estão muito próximos, né, muito ligados, porque quem cunhou isso, o termo Web3, foi o Gavin Wood, criou a Polkadot. Então, existe essa, não digo apropriação, né, não é isso, porque o termo hoje é de todo mundo, né, todo mundo fala, mas existe essa coisa assim de pertencimento, né? Acho que essa é a palavra. Cara, e aí, extrapolando um pouco assim para a realidade, como é que a Web3 tornaria um mundo melhor para se viver? É uma bela pergunta, né? Eu penso assim na Web3, inclusive isso é umas coisas até que umas pessoas próximas assim que não têm contato com cripto me perguntam se esse negócio de Web3 realmente é verdade, se isso é o futuro mesmo e tudo mais. E uma coisa que eu respondo, que eu costumo falar é bater na tecla de transparência, né?
A gente viu o que aconteceu com a FTX, né, no final de 2022, né, no final do ano passado, nem faz tanto tempo assim. Basicamente, tinha um monte de rolo ali acontecendo, a gente não sabia o que estava acontecendo. Uma empresa extremamente Web 2, né, focada ali em fazer o dela, o marketing de produtos e tudo mais. Tudo ali meio, tudo escondido. Enquanto que um dos princípios pilares assim da Web3 é a transparência. Não para tudo, mas para muitas coisas. Muitas coisas precisam ser transparentes. A forma de organizar uma organização seria muito boa, de forma do Web3 mesmo, de forma transparente. Existem vantagens nisso, tanto para as pessoas que desenvolvem essas soluções, como vantagens competitivas também. Por exemplo, se eu te mostro uma empresa que você pode investir ou comprar um produto dela, e eu te falo aqui, olha, essa empresa tem todo o livro de registros aqui dela, ela opera de forma transparente aqui, ela usa blockchain, ela tem todo um histórico aqui que você consegue verificar. Alguns programas dela, não precisa ser todos também, algumas funções dela são feitas com código aberto. Muitos desenvolvedores já olharam aquilo, já falaram que é muito bom, que é muito bem feito. Você quer comprar o produto dela, ou você quer o produto dessa outra empresa que a gente não sabe nada de como funciona, é uma caixa preta? Qual que você escolhe? Você provavelmente vai escolher assim, olha, me parece mais confiável esse outro projeto aí, que é tudo transparente, que as pessoas conseguem verificar e conseguem confiar a partir disso, dessa verificação. Então é uma vantagem competitiva também de mercado, assim, para as empresas aderirem a esse movimento, que eu acho que está acontecendo muito, assim. Muitas empresas estão começando a olhar para isso, não só para a parte especulativa disso, para ganhar dinheiro com isso, mas como novas formas de organização também. A Polkadot é por exemplo, uma grande DAO. Isso que é uma das coisas que me atraiu muito para ela. Ela é uma grande organização em que os holders de DOT têm total poder sobre as decisões da rede, eles têm total poder sobre tudo que é feito ali na governança, eles podem, inclusive uma coisa polêmica que surgiu da Polkadot, foi que um saldo foi perdido de uma equipe que recebeu um financiamento através do Tesouro da Polkadot, uma equipe da Ucrânia, bem no começo da guerra. E eles fugiram para outro país lá da Europa. E na confusão lá, enfim, dos bombardeios, eles não pegaram, eles perderam a carteira que tinha os fundos do financiamento de um projeto deles. E aí um holder, algum grupo de holders lá falou assim: e se a gente transferisse esse saldo de volta para Polkadot, para o Tesouro? Aí tem uma função no Tesouro que faz isso. Para muita gente isso pode ser assustador, mas eles tentaram até comover a comunidade para recuperar esses fundos para o Tesouro, só que é tão bem estruturado ali essa organização, assim, foi um debate gigantesco, um debate ético e tudo mais, sobre o que fazer sobre isso, sobre esses fundos. Só um detalhe, que a equipe já ganhou um novo financiamento, então realmente não precisava ser feito nada com esses fundos. Mas as pessoas quiseram conversar sobre isso, colocar isso à tona, assim, o que poderia ser feito. Transferido de volta para o tesouro ou deixa isso quieto, porque vai ser uma repercussão negativa e ninguém quer se envolver com isso. No final das contas, o projeto não passou, apesar de que a maioria das pessoas votou sim. Só que a governança da Polkadot, para impedir que tenham engraçadinhos tentando fazer bagunça, por exemplo, essa função de transferir entre carteiras, forçar isso, precisa de um voto gigante da maioria, né? Então, assim, para conseguir mudar a Polkadot, a gente precisa se organizar como pessoa, assim, como envolvido com holder e tudo mais, imensamente com o ecossistema. A gente precisa realmente conseguir alcançar unanimidade em certas decisões para a rede. Isso cria
uma cultura realmente bem benéfica para Polkadot, porque as decisões não são decisões de minoria, são as decisões grandes, né? Vão ser decisões de maioria. Então, não tem aquela coisa de 6 desenvolvedores, 5 desenvolvedores escolher assim, acho que é melhor fazer isso aqui e tudo mais, vai. Não, é uma decisão realmente da maioria da rede para o futuro dela. É como se a gente realmente estivesse decidindo o futuro da organização Polkadot, assim. Isso eu acho que é extremamente valioso e que tem surgido também em muitas DAOs por aí, né? Muitas pessoas criam DAOs, desenvolvem DAOs, muitos grupos desenvolvem DAOs, e eles juntos decidem o futuro de como vai ser feita as coisas. Então acho que essas duas coisas, transparência. Até porque se você é um novo integrante de uma DAO, por exemplo, você precisa ter transparência do histórico dela, do que foi feito e tudo mais, para conseguir tomar decisões olhando para o futuro, né? E também essa parte de tomar decisões em conjunto, que eu acho que é uma das coisas mais valiosas da Web3, que é essa questão de comunidade que ela gera, esse sentimento de pertencimento a comunidades, e a transparência para conseguir agir de forma legítima, defendendo os direitos, cada um defendendo o que acha correto, assim, e a votação da maioria, né? Realmente trazer democracia para as blockchains. Acho que são coisas extremamente valiosas da Web3. Brother, a última pergunta aqui que eu trago sempre, que é uma continuação da primeira. Por que você ainda está em cripto? Cara, principalmente pelos valores, assim, porque meramente especulação, eu acho que eu teria saído no bear market, né? Como muitas pessoas fazem, e só voltaria depois quando tivesse nas notícias de novo. Mas essa visão de Web3, de aplicações centralizadas, o que eu falei lá no começo, de tokenizar casa, tokenizar, assim, muitas coisas que vão facilitar a vida de todo mundo, né? Podia até facilitar, eu acho que é uma das aplicações que mais se falam sobre blockchain em geral, que é substituir o cartório. Eu acho que é muito antigo, assim, muita gente falava disso numa época. Só que tem muita barreira legal e tudo mais, né? Já é um setor bem ossificado também, é difícil mexer nisso. Mas, enfim, são soluções aqui que eu vejo que vão facilitar muito a vida de muita gente. Vão trazer mais acessibilidade também para muita gente. E eu nunca ia me ver, antigamente, mexendo com produtos financeiros que existem ali nas parachains, nos dApps, assim, no mercado tradicional, sabe? Provavelmente não seria acessível para mim, e muito menos de forma tão global, assim, que eu acho que quando, sabe, é uma coisa tão global, que envolve todo mundo, tá sempre envolvendo vários países, enfim, são aplicações que têm uma escala muito grande, não é algo só brasileiro ou só, enfim, só americano. Então é isso, essa questão de que a acessibilidade desses produtos, o potencial de facilitar a vida nossa no futuro, e os princípios de também serem aplicações melhores em geral, mais transparentes, mais coesas com a vontade da maioria. Enfim, são coisas que me atraem muito, que eu gosto bastante de estudar, gosto bastante de explorar, quais projetos estão mirando nisso, nessa adoção global, né? Não só aqui as pessoas que ficam em cima do computador em cripto, mas assim, sim o mundo todo, assim, chegar realmente na verdadeira adoção global, né? De uso, dos casos de uso para cripto. Acho que são essas coisas que mais me atraem, assim, para realmente ficar fora a questão especulativa, né? Maneiro, maneiro. E eu já ouço o rufar dos tambores. Vem aí, CryptoPong. A pergunta é, Luiz, você está preparado? Preparado. Let's fucking go. O primeiro, sempre ele, Bitcoin. Moeda. Satoshi Nakamoto. Pioneiro. Inventor, muito bom. Ethereum. Inovação e DeFi. Polkadot. Escalabilidade global. Gavin Wood. Tecnomaníaco. Cardano. Bem científico. Papers são muito úteis que eles produzem. Web3. Futuro.
inovação, NFT, comunidade, né? Marketing, pessoas, metaverso, inovação de relações entre pessoas. inteligência artificial. São ótimos assistentes e provavelmente todo mundo vai ter igual a gente tem um celular hoje em dia, vai ter um robozinho no futuro também, daqui a uns 100 anos. O Blocafé já tem. Luiz, o que falta para a adesão popular das criptos é? Escalabilidade. Não é escalável ainda. E acessível, né? Ao mesmo tempo. Você tem alguma blockchain preferida? Polkadot. Essa redundância, né? Essa redundância. E você tem alguma que quer distância? Ripple. Você se considera um maximalista? Não, me considero um maximalista de escalabilidade. O que foi o Crash Luna? Inocência, ganância, tudo isso misturado. E a insolvência da FTX? Eu vou falar a mesma coisa também. Muita ganância, muita falta de transparência, enfim, muita ganância. Tornado Cash. É um grande avanço da privacidade e código aberto, né? Trouxe muitas questões para a gente discutir e, no final das contas, o desenvolvedor foi solto, né? É um marco histórico. Ethereum, flipa Bitcoin? Flipa, eu acho que flipa. Polkadot Brasil. Comunidade calonável. Luiz. Entusiasta de blockchain, de relações Web3. Luiz, o que é cripto? É uma forma de incentivar a Web3 a acontecer. Então é isso, comunidade. Com uma forma de incentivar a Web3 a acontecer, chegamos ao fim desse bloco. Eu queria agradecer, Luiz, por essa agradabilíssima conversa, um papo maneiraço. Acho que a gente falou bastante coisa aqui sobre o Polkadot, sobre o ecossistema, enfim, muito bacana. Eu queria desejar, desde já, um sucesso para o novo desafio aí como líder da Polkadot brasileira. Conte sempre, não só com o AI, mas também com o Blocafé para espalhar a palavra, sabe que tem aqui um braço amigo. Portanto, eu queria então pedir que você encaminhasse para as considerações finais e, claro, contasse para a nossa comunidade qual é o melhor jeito de te encontrar nas redes sociais, Luiz. Uai, eu que agradeço. Pô, muito legal participar do Bloco Café, foi um papo bem legal, muita pergunta legal também. Você como host também é excelente, cara, excelente. E bom, para me encontrar em redes sociais e a comunidade da Polkadot Brasil também, a gente tem o Discord, também no Twitter, Polkadot Brasil, o Telegram é Polkadot Português. Para me encontrar também no Twitter, pode ser com Luiz com 5 ou WildDot Appeared, também é outro nome que eu uso lá. Enfim, eu acho que Twitter e essas redes sociais da Polkadot Brasil são os principais lugares para encontrar, que eu vou estar lá também. Maravilha, maravilha. E eu também quero agradecer, claro, a você que está nos ouvindo até agora, a tua audiência, a tua interação com a gente lá no Discord, no Twitter, enfim, muito bacana a comunidade, todo esse engajamento que vocês estão tendo com a gente, é um prazer e isso só é combustível para aquilo que a gente está fazendo aqui, entregando informação Web3 para você aqui no Blocafé. Então é um prazer demais, eu agradeço demais por você estar aqui com a gente, espero que você tenha gostado, assim como eu, e olha, eu vou pedir agora para Francisca Miguel trazer uns recadinhos e ela tem um recado muito bacana sobre uma campanha que está rolando no Zilli, tá? Então fica ligado aí que a Francisca Miguel vai trazer os detalhes todos para você. Eu e o Luiz ficamos por aqui e a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço, tchau, tchau. Valeu! Uau! Eu não conhecia o Luiz e depois desse bloco eu pude sentir a tranquilidade que o Lauro Gripa teve em passar o bastão para uma pessoa tão estudiosa e comprometida com um ecossistema Polkadot. Desejo uma ótima sorte para ele neste novo desafio. Let's go, Luiz! Como o Uai falou, tem uma gincana acontecendo agora no Zilli. Entre os prêmios estão uma hard wallet, NFTs e um bilhete para o Blockdown Festival em Algarve. Acompanhe nosso Twitter para mais informações. A senha do POAP dessa semana é #BoaSorte. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias? Entre em contato com a gente através do Twitter ou e-mail blocafé@proton.me. Todos os links, incluindo o do Luiz, estão na descrição. Até a próxima, gente. Tchau!